Muito bem, então, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Tenham um excelente sábado, desde já um excelente final de semana. Vamos começar a nossa terceira aula do módulo Manutenção de Computadores. E nós temos como tema da nossa aula Trabalhando com Memórias. Em seguida, a gente vai aprender um pouco sobre controladoras, sobre placas controladoras. O conteúdo dessa aula se encontra na página 48, a página 53, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre memórias. O conteúdo da aula de hoje não será muito difícil, porque você já viu sobre isso lá no TI. Vocês lembram que no TI foi falado sobre memórias? Sim ou não? Sim, foi falado sobre memórias. E o que você pode me explicar em relação às memórias? O que são as memórias do computador? Quais são os tipos? Para que serve, Iago? Isso. Para que serve a memória? O que é a memória, primeiramente? A memória armazena informação do computador. Para que ela serve, Enzo? A memória. A mesma coisa que ele falou aí, né? Foi criativo, ó. Francileide, o que sorriu aí do menino? O que é a memória? A mesma coisa que ele falou, né? Eita, barulho. Israel. O que é a memória, Israel? Ela falou que é levantar a mão e balançar com a caneta. Ó. Essa explicação foi incrível. Ó. Francisco, dá um show aí. Dá um show aí na memória. Nada a declarar, né? Você, garoto. Ah. Pessoal, ó, esse assunto todo assunto é fundamental e importante, mas ó, falar sobre memórias sempre vai ser importante, fundamental. Na aula passada, o que foi que vocês aprenderam na aula passada? Falamos sobre o quê? Sobre placa-mãe e processadores, né? Muito bem. Na aula de hoje, memória, ela tem a ver também com o processador. Fazendo a comparação com o corpo humano. O corpo humano, ele possui dentro do corpo humano, possui o quê? Possui um cérebro. Sim ou não? Todos aqui têm, né? Para que você usa o seu cérebro? Para que você usa? Qual é a função dele? Para que serve? Para acessar? Para acessar o quê? Acessar informações que foram, né, armazenadas no decorrer da sua vida. Tem informações que, ó, você se lembra que aconteceu no ano de 2010? O que foi que aconteceu no ano de 2010, Enzo, que marcou a tua vida? Você lembra? Quem lembra de algo que aconteceu em 2010? Ou pessoal, ou na família, ou no mundo? Hã? A Copa do Mundo, né? Quem foi que ganhou a Copa do Mundo? A Espanha foi em 2010. Olha aí, ó. Está armazenado. Quem lembrava disso? Mas quem agora lembrou que realmente foi a Espanha que ganhou em 2010? Eu também lembrei que foi a Espanha. Ó, porque ó, ele acessou a memória, um registro, um espaço no cérebro dele que foi registrado na memória, certo? Isso no cérebro tem a memória, foi registrado na memória. Ele acessou, em 2010 aconteceu isso. Aí, quando ele falou, eu não estava lembrando disso antes, mas quando ele falou, eu me lembrei que realmente foi a Espanha. Então, ó, no cérebro, você vai buscar informações que estão na sua memória. E o que acontece? Tem informações, ó, que já foram, ó, apagadas. Você não se lembra mais. Sim ou não? Tem coisas que foram apagadas da sua memória que você não se lembra mais. Mas tem coisas que ainda hoje estão... Por exemplo, eu lembro de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro que a mãe levou para tirar uma foto, né? Em frente à rodoviária, eu me lembro de tudo.
E quando eu pego a foto, aí mesmo que eu lembro. Então, a memória, pessoal, ela vai trabalhar em conjunto com o processador e o processador trabalha em conjunto com a memória, certo? E, por sua vez, eles vão buscar as informações armazenadas em dispositivos como um HD, um pendrive, um cartão de memória, um disco virtual e por aí em diante. Então, vamos falar sobre a memória RAM. Quem lembra o que significa a memória RAM? Micaele, o que é a memória RAM, Micaele? Não sabe? Esqueceu, né? É a melhor resposta. Não, o correto, ela fez correto, ó. Ela esqueceu, porque ela sabe o que é. Só que ela esqueceu. Então, a memória RAM, pessoal, ela é uma memória de acesso volátil e aleatório. Por quê? Porque ela pode se perder com facilidade e você tem acesso a ela a todo momento. O outro tipo de memória é a memória ROM, que é uma memória permanente. Ou seja, estão registrados na memória ROM informações que já vêm de fábrica, que podem ser informações necessárias para uma determinada execução de uma tarefa. A memória cache também é um exemplo de memória ROM, só que contém informações para uma determinada tarefa. Só que, em relação à memória ROM, ela contém informações somente para leitura. E as memórias secundárias? Exemplos: pendrive, cartão de memória, discos rígidos, que é o HD. Hard disk é um termo em inglês para disco rígido, que é o disco duro, ou seja, que é o HD de computador. Eu tenho um HD, que é o disco rígido, você pode chamar de hard disk. E aqui eu tenho uma outra tecnologia que é o chamado de SSD, que você armazena informação e é muito mais rápido a leitura do SSD e mais barato que o HD. Hã? Oi? É, mais rápido, né? Bom, memória RAM é um termo em inglês, sigla RAM, RAM, Random Access Memory, Access Memory, memória de acesso aleatório, e também volátil, porque ela pode se perder com facilidade devido ao que você aprendeu na primeira aula em relação à energia. Por exemplo, ele funciona por meio de energia, ou seja, se faltar energia, você estava fazendo alguma tarefa, você pode perder a informação daquela tarefa ali com bastante facilidade, porque precisa de energia. Já a ROM não, a ROM é uma memória que você vai ter acesso a todo momento, que pode também ser de leitura, que é de leitura, mas você tem acesso porque conseguiu armazenar. Alguns tipos de memórias, a primeira DDR, a segunda DDR2, a DDR3. O que é diferente em ambas as memórias? Tem alguma coisa diferente aí? Ou tudo a mesma coisa? Hã? Isso, uma pode ser maior, né? Maior, não na questão física, mas na questão de armazenamento e também na questão de velocidade. Quanto mais memória, melhor, certo? Mas só que aqui é só o tipo de memória, DDR, DDR2 e DDR3. Hã? O pin, é isso aqui, são pinos, ó. 52 pinos de um lado, 40 pinos de um outro. Essa parte aqui amarela, ó, dourada, ó. Eu falei para vocês que você não pode pegar, certo?
que para fazer limpezas tem que ser com papel branco ou então com a borracha branca, para fazer limpeza. Às vezes, ó, o computador ele não liga porque está sujo, tem muita poeira. Aí você, ó, desconecta do slot, pega um papel branco, papel como esse aqui é um papel branco, ó. Faz isso aqui, ó. Aí você vai ver todo preto aqui porque tá limpo, né? Bota lá no slot novamente, seu computador volta a funcionar. E você ganhou ali R$ 50. Massa, né? Ganhar R$ 50 assim. Aí, ó, da DDR2, ou da DDR1 até a DDR3, vocês vão observar que possui o mesmo tamanho, porém, algumas coisas vão mudar, ó. Os pinos vão aumentando e essa fenda muda a posição. O que isso significa também, ó? Significa que se alguém chegar, por exemplo, digamos que o Enzo, ele tem uma placa que a especificação dela é para DDR2. Aí o UDS, né, tem um pente de memória DDR1, aí quer vender pro Enzo, porque acha que o Enzo é besta, né? Aí só que o Enzo ele fez o curso de montagem de computadores, ele aprendeu na aula que a placa ela vai ter uma especificação e as peças têm que ser compatíveis com a placa. Ou seja, o DDR1, Enzo, não dá certo na placa que você usa, que a especificação dela é para DDR2, entendeu? Se você comprar DDR1 e DDR3, não vai dar certo, ó. É só observar aí, ó, a posição, ó, da fenda, ó. Não vai encaixar, ok? Você não vai conseguir encaixar aqui, ó. Certo? Por exemplo, vem aqui, Enzo. Eu quero que você, ó, coloque esse pente de memória aqui no slot, ó. Fique em pé aqui, você está ao vivo para todo o Brasil. Vai sim, Júnior. Pois vem aqui, ó. Não tem medo. Todo o Brasil, todo o Brasil está vendo agora o nosso aluno Iago, ó. Iago, eu quero que você encaixe esse pente no slot. O Brasil inteiro vê, viu? Pronto. Ela é delicada, né? Ó, o correto, ó. Coloca em cima da mesa. Coloca em cima da mesa. Tem que estar plano, viu, pessoal? É uma superfície plana. Porque vai que você quebra a placa ali. Aí é R$ 860. Atenção, muita calma, muita atenção nesse momento. Ó. O rapaz está muito nervoso, está tremendo. Ó. Que rujam os tambores. Aí, Enzo, ó. Enzo não, né? Iago, é só agora meu filho pressionar, viu? Empurrar, ó. Vai, testa lá, vai. Ele vai fechar automaticamente, ó. Isso, ó. Vai, meu filho, vai. Vai empurrar, querido, vai. Isso, vai, vai, vai. Vai, rapaz. Vai, meu querido. Isso. Pronto, parabéns. Palmas para ele, ó. Aí, garoto, isso aí, ó. Mas dá medo, né, cara? O cara fica com medo de quebrar, né? Comigo fácil também, pessoal. A primeira vez, ó, parece uma mocinha, tem? Pegar assim, tem? Aí o menino aperta esse negócio aí, rapaz, só encaixa perto, né? Já... Pronto, ó. Viu? Então aqui deu certo por quê? Com essa placa, com esse pente aqui, ó. Deu certo porque é compatível com a placa, ó. Esse aqui é um pente de 200, é um pente antigo, 256 de memória, a frequência 400. A frequência é a transmissão de dados, de informações por segundo. E ele é DDR1 ainda. Se fosse 3, não ia dar certo aqui. Okay? Por exemplo, eu tenho aqui uma outra placa, ela é diferente.
Mas aí, ó, vocês acham que vai dar certo aqui? Como é que você vai testar? Como é que vai saber? Testando, né? Deixa eu ver aqui. Vem aqui agora uma das meninas. A Francileide. Vem aqui, Francileide. Ah, você sim, professor. Você sim, Francileide. Não vai morder não, Francileide. Ó, vem cá, rapidão, vem. Vamos ver, pessoal, se vai ser compatível com a placa. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, você vai colocar aqui, né? Não, primeiro vocês vão ter que abrir, ó. Abre. Isso, pode usar qualquer um dos dois, né? Abre. Não, tá bem. Direitinho, né? Não, ó, colocou de qualquer jeito, ó. Vai entrar desse aqui, ó. Ó. Abre um pouco mais aqui, ó. Não, mas é assim mesmo. Esse aqui é um... Não conseguiu ainda, né? Quem mais quer vir aqui tentar? Vamos lá, você, ó. Que tá sorrindo aí, ó. Isso, é. Pode vir, Maria. Maria hoje tá bruta, ela. A Maria hoje tá bruta, né? Coitado do namorado dela hoje à noite, né? Não, aí não. Tem que ser nessa fenda aqui, ó. Tá errado. Tá atravessada. Ó, a posição... Ó, seguinte, ó, aqui é o meio, certo? Ou entra aqui ou aqui, ó. É, um dos dois. Mas primeiro abre, dá uma aberturazinha, ó, pronto. Ó, não vai dar certo, sabe por quê? Porque essa placa aqui, ó, a abertura dela não é para esse pente DDR1, é para o pente DDR2, entendeu? DDR2. Então, no caso aqui, ó, ela vai até, ela, ó, vai até empenar e não vai conseguir, porque olha só onde fica a fenda, ó. É, e tem que fechar e essa fenda aqui tem que encaixar aqui, ó. Então, só dá certo para aquele pente, ó, para essa placa aqui, ó, porque essa placa é compatível, ó. Pode sentar. Pessoal, o que isso significa, ó? Isso significa que, por exemplo, se você for fazer um trabalho de manutenção em algum computador e você diagnosticar que o problema não é no pente memória, não é no processador, não é no HD, pode ser algum problema na placa, ou a placa queimou, ou tem algum componente queimado, que você só vai conseguir saber qual é o componente que está queimado por meio de um voltímetro, certo? Teve um exemplo de um computador que ele parou, aí eu fiz os testes, fiz o teste da fonte, fiz o teste da memória, eu fiz o teste do HD, fiz o teste do cooler, enfim, todos estavam funcionando, né? Aí eu pensei, não, se eles estão funcionando, deve ser algum problema na placa. Ou a placa queimou devido à carga, o excesso de carga elétrica, ou algum componente queimou, né? Aí o que acontece? A gente chamou um outro técnico que a gente tem, que sempre faz alguns trabalhos aqui na escola, aí ele trouxe o voltímetro. Ele trouxe o voltímetro e testou alguns dos componentes que estão aqui ligados na placa para saber se estava passando a voltagem correta, né? Aí teve duas placas que era onde? Que era o problema era no som, estava superaquecendo, por isso não estava ligando. E o outro problema era aqui, ó, nessas peças aqui, ó, que estavam queimadas, certo? Eu não ajeitei a câmera, né? Tá.
Uma dessas peças aqui queimou e era só fazer a substituição dessas peças aqui, ó. Estou passando meu dedo aqui, ó. Os capacitores. Bom, e o que acontece? Ó? Ao você fazer esse diagnóstico, por exemplo, a placa não serve mais, né? Mas aí está funcionando o pente de memória e está funcionando o processador, né? Você não vai jogar fora. Quando você for comprar uma placa, ou então até orientar um cliente seu, você vai ter que comprar uma placa e passar para o vendedor as especificações da placa, para poder aproveitar tanto o pente de memória como o processador, viu? Porque senão, se você não pegar as especificações da placa, por quê? Nessa placa que está danificada, o HD está bom, a memória está boa e o processador também está funcionando bacana, né? Você não pode comprar qualquer placa, tem que ser uma placa que tenha as especificações corretas para você poder reaproveitar o pente de memória e principalmente o processador. Certinho? Entenderam? Então, nesse caso aqui, ó, essa placa aqui queimou, digamos, mas o pente de memória está funcionando, o processador está funcionando. Quando você for fazer a compra, você tem que pegar a especificação da placa. Onde é que você encontra? Você vai encontrar aqui, ó, o vendedor vai perguntar qual é a especificação da placa. Ó. Você vai olhar aqui embaixo, ó, o nome dela. Ó. No caso dessa aqui é PCI Express 3.0. Aí ele vai perguntar, e o socket? O socket é aqui, ó, onde você coloca a memória. Aí você olha, tem o nome aqui, ó, socket 1155. São as especificações dessa placa para poder aproveitar o quê? O processador e o pente de memória. Porque, como vocês viram, ó, nessa placa deu certo usar o pente, não foi? Nessa outra não deu. Por quê? Porque aqui é DDR1 e aqui é DDR2. Okay? Todas elas, pessoal, têm a especificação. Ó, no caso dessa aqui, ó, essa aqui é DDR333. Não é a 3, né? Mas é só a especificação. DDR1333. E essa aqui é uma placa AGP8. AGP8. Pronto. Entendido essa parte aí? Então, vamos lá. Continuando. Vou lá para cá. Aqui é exemplos de memória, que eu tenho uma memória a DDR3, aqui a DDR2 e aqui a DDR1. Ó, mais uma vez, ó, a posição das fendas é o ponto que eu sempre observo quando eu vou comprar ou então fazer a montagem de uma placa. Aqui são especificações padrões, né, dos nomes e a taxa de transferência, tanto da memória DDR1, DDR2 e DDR1, DDR2 e a DDR3. Quanto maior a frequência, melhor. Mais um exemplo, ó, dos slots para memória. Sempre observar, pessoal, isso aqui, ó, a posição da fenda, ó, onde vai ser o encaixe. Fabricantes, eu tenho aqui a Kingston, é uma das principais fabricantes de memória RAM do mundo. Temos também a outra fabricante, que é a Patriot, é a maior distribuidora do mundo, e ela cria chips que são também utilizados, inclusive, por outros fabricantes de memória utilizam esse chip da Patriot. Essa aqui é bem interessante, ó, eu nunca vi, mas ó, ela é semelhante ao sistema de refrigeramento do processador, que tem um cooler, né, para refrigerar. Olha só, ele tem um sistema de refrigeramento, ó, à base d'água. Ou às vezes, quando você vai tirar um pente de memória de um computador que está ligado, ó, você vai pegar ele, está quente. Porque ó, ele está processando informações e ele esquenta. É por isso que às vezes também, ó,
sintomas de travamento é porque está superaquecendo ou o processador ou então a memória, quando é pouca, trava, desliga. A G-Skill, ela é considerada a melhor fabricante de memórias RAM, só que para programas de computação gráfica. Galera aí que gosta de jogos, né? Free Fire, Crossfire. Corsair, a melhor fabricante de memórias RAM para servidores. Memória ROM é uma memória somente para leitura. Você vai encontrar ali informações que já vêm de fábrica. É tipo quando você ouvia ou ouve. Eu acho que é muito difícil hoje em dia você ouvir uma música por meio de um CD. Mas vocês já viram, né? Pessoas usando, antigamente, né? Quando a gente era criança, usando CD, né? Para ouvir, ou então até mesmo assistir DVD, né? Ali é um exemplo de memória ROM. Você não consegue alterar, é somente para leitura e visualização. Aí temos a evolução, memória PROM e a memória EPROM. Na aula de setup e BIOS, a gente vai estudar melhor sobre PROM e EPROM. E a memória cache é uma pequena quantidade de memória localizada aqui, ó, perto do processador. Aqui, ó. Tem uma ideia de um chipzinho, ó. Em pretinho, vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Perto do meu dedo, ó. Aquele ponto preto lá, estão vendo, ó? Bom. É um tipo de memória de acesso rápido utilizada exclusivamente para armazenamento de dados que provavelmente serão usados novamente. Aí nós temos as memórias auxiliares, chamadas de permanentes. As memórias auxiliares são componentes de hardware, como, por exemplo, pendrive, um HD externo, até mesmo um HD interno, um cartão de memória. Estas memórias mantêm os dados guardados mesmo após o desligamento do computador. É o caso do pendrive, por exemplo, em cartão de memória. Está ali armazenado, você pode usar em qualquer equipamento, sendo que depois tem que ser usado a energia para poder ligar o equipamento. Tá aí, ó, cartão de memória, pendrive, disco rígido ou HD, disco ópticos, que é CD, DVD, e o Blu-ray, que é o CD chamado de RW, regravável. Você pode gravar e regravar. E o próximo conteúdo, nós vamos falar sobre controladoras. Pronto, o papel das controladoras. As principais são placa de vídeo, placa de rede, tem também placa de áudio. Vamos falar sobre as funções de cada uma delas, ver algumas características, quem são os principais fabricantes da placa de vídeo, que também é conhecida como placa gráfica. Vamos falar também sobre as conexões de vídeo, falar sobre a placa de rede, a placa que permite você ter acesso à internet por meio de cabo, e as placas ou controlador de som, que permite você enviar ou ouvir áudio. Por exemplo, para quem está em casa me assistindo, tudo isso é possível por meio da placa de vídeo, por meio da placa de rede e por meio da placa de som. Porque eu estou usando aqui o microfone e você está me ouvindo por meio da sua caixa de som, por meio de um fone de ouvido. E outras controladoras. E para você fazer a conexão de cada uma dessas placas controladoras, é por meio dos barramentos. Ó. Os barramentos, por sua vez, são esses aqui. Ó. São os barramentos que você pode estar usando para ampliar o desempenho do seu computador. Você pode acrescentar uma outra placa de vídeo, uma outra placa de LAN e uma outra placa de som para melhorar o desempenho do
seu computador. Aí mais exemplos. Aqui eu tenho uma placa de fax modem, geralmente hoje em dia não é mais utilizado. Aqui eu tenho uma placa de som, uma placa de rede e aqui ó, placas de vídeo. Uma mais moderna do que a outra. As placas de vídeo, como eu falei no slide anterior, elas também são conhecidas como placas gráficas. Elas são responsáveis por emitir o quê? Sinais de um dispositivo para o monitor, da forma que possam ser apresentadas as imagens. Ou seja, né, você só consegue visualizar o que você vê hoje por meio do computador devido às placas gráficas. Antigamente, tinha os primeiros sistemas operacionais para computador, eles não tinham essa exibição gráfica, era só um fundo preto e texto na cor branco, vermelho ou verde, ou azul. Porque não havia a placa de vídeo, não havia essas placas gráficas, o desempenho que hoje tem, como placas que transmitem imagens, né, em Full HD, HD. E as principais fabricantes são a NVIDIA e a ATI, que era uma empresa incorporada à AMD, que, como vocês aprenderam, é uma empresa que fabrica processadores. Temos uma tecnologia chamada de Crossfire, até um jogo também, né? Já viram esse jogo? Já viu? É uma tecnologia GPUs criada pela ATI, que é a fabricante. O interessante dela é que ela possibilita usar duas placas de vídeo em paralelo para o processamento de imagem. É o que é interessante. Aqui eu tenho uma placa de vídeo chamada de GeForce GTX. Aqui é outra tecnologia chamada de SLI. É uma forma criada pela empresa NVIDIA para unir duas placas ou mais placas de vídeo, só que apresentando apenas por uma saída. GPU é outra tecnologia, unidade de processamento visual ou unidade de processamento gráfico. Algumas empresas não, né? Usado bastante em videogames. E os conectores, nós temos conectores VGA, como por exemplo aqui, ó. Todo computador na traseira dele, ele vai conter esse tipo de conexão, chamado de VGA, que tem esses buraquinhos. Já a conexão dos cabos vai conter uns pinos. Por exemplo, aqui, ó, exemplo do monitor para o gabinete, ó, para que a informação, para que a imagem seja transmitida. As outras conexões são as DVI, que elas enviam, transmitem sinal digital. O outro conector é o S-Video, geralmente era bastante usado esse conector naqueles aparelhos de DVD, lembra? E aqui nós temos os componentes, né? DVI, S-Video e VGA, que é uma entrada VGA, uma entrada S-Video. Alguns trazem, outros não, no caso. O meu, aquele é mais atual, não traz mais esse tipo de entrada, certo? Até porque a DVI já faz tudo isso. E a outra entrada também é a entrada HDMI. Falando sobre a placa de rede, é responsável por você conseguir acessar a internet. As taxas de transferência vai de acordo com o padrão da placa, a qualidade dela. Alguns transmitem 10 megabytes por segundo, outras 100 e outras 1000.
as placas de som, para você ouvir, usar microfone, usar caixa de som. Ele possui também, ó, uma entrada VGA. Placa de fax modem, talvez você não conheça, mas vou explicar um pouco. Era um dispositivo eletrônico que modulava um sinal digital em uma onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha telefônica, que demodula o sinal analógico e o converte para o formato digital original. Ele convertia um sinal analógico para um sinal digital. Lembro daquela TV de tubo? Vocês lembram? Como era o sinal delas? O sinal delas era por meio de uma transmissão analógica. Aí, acho que foi, não sei qual foi o ano que foi decretada uma lei que não era mais permitido o uso daquela TV e daquele sinal. Porque hoje em dia as TVs são transmitidas por sinal digital, que é com muita qualidade. E aquelas TV, e quem ainda hoje tem aquelas TV de tubo, aquele tipo de sinal antigo não existe mais, a transmissão analógica. E para quem tem aquelas TV, é preciso ter um aparelho chamado de conversor digital. Então, vamos para a prática. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12. Seguinte, ó, façam ó, duplas, certo? Façam duplas. Temos 12 alunos na aula de hoje. Façam duplas. Rapidão aí, ó. Muito bem. Ó, cada um da dupla, por exemplo, aqui eu tenho o Iago mais o Lian, né? O tema da aula foi placas controladoras e memória, certo? Um de vocês dois escolhe falar sobre placas e o outro fala sobre memórias. Pode ser qualquer assunto relacionado a placas e qualquer assunto relacionado a memórias, beleza? Isso, justamente. Certo? Eu quero trabalhar o desenvolvimento de vocês, eu quero trabalhar a comunicação de vocês, até porque vocês vão prestar um trabalho de técnico, tem que falar, pessoal, tem que explicar. Entendeu? Entenderam? Um de vocês vão falar sobre qualquer tema de placas controladoras e o outro vai falar de qualquer tema relacionado às memórias, ok? Entendido? Façam a dupla, vou dar um tempo aí de 20 minutos para vocês se organizarem. Oi? Quem está só, não está só, porque tem ele aqui, ó. Viu? Façam duplas aí. Então, trabalhem em grupo, em equipe. Para quem está em casa, né, vai fazer sozinho. Vai falar sobre placas controladoras, qualquer assunto. E o outro vai falar sobre memórias, beleza? Hã? Qualquer assunto, viu? Por exemplo, tu vai falar sobre placas, por exemplo. Sobre placa não, tu vai falar sobre controladoras. Aí tu escolhe falar sobre placa de vídeo, placa de rede ou então placa de áudio. Aí o Lian, ele pode escolher falar sobre qualquer tipo de memória, memória ROM, então memória RAM ou memória cache. Viu? A página 48, 53 e 54 e 60, viu? Pronto? Aí eu vou passar também uma atividade para você responder em casa, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal.